Deus é um mistério muito profundo. Um ser que é dono de tudo, criou todas as coisas, e ao mesmo tempo ele é muito querido, muito humilde, a ponto que ele veio a essa terra e nasceu numa manjedoura. Olha só, Ezequiel. Né? Ele podia matar o rei Herodes lá, como ele fez com o outro Herodes, que morreu comido de bicho, porque não glorificou a Deus, né? Poderia fazer com que Herodes morresse e ele nascesse lá, mas não. Nasceu lá numa manjedoura entre os animais, demonstrando para os homens que vale a pena ser humilde, que ele ama a humildade, que ele prefere os humildes. Aliás, a Bíblia diz que os humildes, os que têm o coração contrito, é que Deus se agrada, né? São dessas pessoas que Deus se agrada. Ele anda com os contritos de corações, diz a Bíblia. Jesus também disse que o exaltado será humilhado, né? E o humilde será exaltado. Então vale a pena ser humilde. Então vamos lá, pastor Ezequiel, aí vamos falar do nosso Deus. E quando se fala em Deus, né, Daniel, tem muita coisa para falar, né? Muito. Tem muita coisa para falar, mas em especial nesta noite, algo que estava no coração também do Daniel, nesses minutos aí, né, que passa rápido, sobre Trindade, né? E o Daniel, eu já falei para ele, falei para algumas pessoas, Deus deu uma mente assim para o Daniel, ele lembra, ele tem facilidade de recordar versículos e citar, né? Eu já sou um pouquinho diferente, eu tenho que marcar, né? Cada um Deus deu uma mente, e então isso ajuda muito aí no ensino, né? E para passar para ensinar. Mas nesta noite nós vamos falar sobre Trindade. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta, aí você vai entrar e vai falar o tempo que você queira aí, né? O tempo é teu, é para você falar aí. Muitas pessoas acreditam, né? Acreditam somente no Pai e no Filho, né? Tem pessoas, tem crença, né, Daniel? Tem que só acreditam no Pai e no Filho, né? E outros acreditam só no Pai, né? Então, tem pessoas que acreditam só no Pai e no Filho, umas, e outra classe de pessoas que acreditam só no Pai, só em Deus, só em Pai, né? E percorrendo a Bíblia, a gente vai ver algumas explicações. Na tua, Daniel, interpretação, a tua opinião, o que você pensa sobre isso? Tenha liberdade para expressar, para falar aí. Amém. Eu gostaria de pedir para as pessoas que estão nos assistindo para pegar as vossas Bíblias e nos acompanhar, né? Às vezes eu vou citar livros, capítulos, versículos e nem vou abrir a Bíblia aqui, por causa do tempo, né, Ezequiel? Então, se você quiser nos acompanhar na tua casa, abra lá e leia para você ver. Então, pastor Ezequiel, a Bíblia começa no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E tem um ponto final aqui nessa frase aqui. Então quer dizer que do versículo 1 até o versículo 2 passou-se um tempo. A Bíblia não fala desse tempo. Pode ser bastante, né? Bastante. Aqui tem um ponto final. Sempre que há um ponto final é porque passou um tempo, começou outra história. No versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então quer dizer que do versículo 1 até o versículo 2 passou-se um tempo, e algo aconteceu. E eu creio que nesse período foi quando Satanás foi expulso dos céus, com a terça parte dos anjos, descrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, né? Que com a mentira ele arrastou consigo a terça parte das estrelas. Quer dizer o que com isso? O grande dragão vermelho, que é Satanás, ele com a mentira, que é com a sua cauda, né? Com a mentira, ele enganou a terça parte dos anjos e foram lançados para a terra, para a face da terra. Foi aí que houve esse estrago, Ezequiel. Porque a Bíblia diz em Isaías, até esse dia eu mandei para você o versículo, né? Que a terra Deus fez perfeita, que Deus não faz nada vazio, sem forma, ele faz as coisas perfeitas. Então eu creio que Deus fez a terra perfeita. Mas quando Satanás foi lançado de lá, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos, e aqui houve um estrondo, um estrago. E creio que foi ali que houve a destruição dos dinossauros, por exemplo, né? Porque a ciência prova aí, acha fósseis, né? Então não tem como a gente negar essa verdade. E Jesus também, ele diz que, está lá em Lucas 10 e 18, ele diz que ele viu Satanás cair do céu como um raio, né? Então, para vocês verem que Jesus sempre existiu.
Se Satanás foi expulso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, entre o 1 e o 2, Jesus já existia, porque ele sempre existiu juntamente com Deus Pai. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis 1:26, Deus disse no plural: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus falava com alguém semelhante a ele, da altura dele, irmão Ezequiel. E nada mais do que o Filho à sua direita e o Espírito Santo à sua esquerda. Porque no versículo 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então aqui já fala da Trindade, perfeitamente. Se nós pegar, por exemplo, ir para Gênesis, capítulo 3, versículo 22, a Bíblia também vai falar no plural, dizendo: o homem agora tornou-se como um de nós, e para que ele não estenda a mão, e coma também do fruto da árvore da vida, Deus o expulsou do jardim do Éden. Expulsou Adão e Eva de lá por causa que desobedeceram a Deus. Se nós ir também para Gênesis, capítulo 11, versículo 7... a Bíblia diz que Deus disse: vinde, desçamos e confundamos, tudo no plural, veja bem, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. Foi quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, né, Ezequiel? Uma torre que eles queriam chegar no céu. É claro que nunca chegaria, porque o céu é espiritual. A Bíblia diz que ninguém consegue entrar no céu, carne e sangue, né? Então somente quem foi espiritual tem acesso no céu. Mas Deus não permitiu. Deus é soberano, é santo, é justo, ele faz o que quer, como quer, quando quer. E ele não permitiu que os homens continuassem construindo aquela torre. Então ele convidou alguém, convidou Jesus, o Espírito Santo, dizendo: vinde, vamos descer, vamos confundir a linguagem deles, que até aquele momento existia só uma linguagem, né? A partir daquele momento houve divisão das línguas, então, e alguém pedia um tijolo, outro entregava uma pá, alguém pedia uma pá, alguém entregava uma enxada, um exemplo, né? Então, se eles entenderam e pararam com aquela construção. E no decorrer da Bíblia, aqui no Antigo Testamento, a Bíblia vem falando do Pai, do Filho e assim por diante. Eu quero também falar aqui, Ezequiel, sobre adoração, né? Nesses poucos minutos que nos restam aí, sobre adoração. Em Josué, capítulo 5, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que Josué, né, levantou os olhos e viu um homem com a espada desembainhada, fora da bainha. E Josué, que era um homem destemido, corajoso, correu ao encontro daquele homem, Ezequiel, e perguntou para ele: você é um dos nossos, ou é contra nós, ou é um dos nossos inimigos? Aquele homem disse: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu vim para ajudá-lo. Então diz a Bíblia que Josué se prostrou e o adorou. E aquele príncipe, aquele homem recebeu a adoração. Aquele homem ali, Ezequiel, é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Porque Jesus, ele não só aceita a adoração, como ele merece a adoração. Se nós lermos, Ezequiel, por exemplo, Salmos número 45, e versículo 7, a Bíblia fala também o mesmo tema, o mesmo texto em Hebreus 1, 8 e 9, né? Fala do Deus Pai e do Deus Filho. Até eu vou ler aqui para você ver. Você pode ler aí, Salmos 45 e 7 e também Hebreus 1, 8 e 9, é a mesma coisa, né? A Bíblia vem falando aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver aqui então, Ezequiel, Salmos 45 e 7. O que diz? Tu amas a retidão e odeias a iniquidade, portanto Deus, tem uma vírgula, portanto Deus, está falando de um Deus, do Filho. Agora vai falar do Pai. O teu Deus te ungiu mais do que os teus companheiros com óleo da alegria. Veja bem, está falando aqui de Deus, do Filho, o teu Deus, do Pai, né? O Pai ungiu o Filho com óleo de alegria mais do que dos seus companheiros, mais do que os serafins, do que os querubins, do que os arcanjos, do que os anjos, mais do que os profetas e assim por diante. Jesus é Deus da pessoa do Filho. Isso aí, Daniel. E porque a epígrafe, né, do 45 desse capítulo fala, né, a descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Isto. Então está falando de Jesus. E o Salmo 139 fala do Espírito Santo, Ezequiel. Se nós nos aprofundarmos no Salmo 139, amados irmãos, amadas irmãs que estão nos ouvindo nesse momento, fala sobre o amado Espírito Santo, né? O Espírito Santo está conosco até o dia do arrebatamento da igreja.
Em João capítulo 14, versículo 16 e 26, Jesus deixou uma promessa para os discípulos, para nós, sua igreja, dizendo: eu voltarei ao Pai, de onde vim, mas eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei órfãos, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas. Aí em João capítulo 16, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o pecador do juízo, da justiça e do pecado. A missão maravilhosa do Espírito Santo é cuidar da igreja, é zelar da igreja. E é Ele quem convence o mundo, os homens, a humanidade, do juízo, da justiça e do pecado. E a Bíblia diz em Atos 4 e 12 que a salvação há somente em Jesus, somente no Filho. Se nós nos aprofundarmos, meus queridos, em Mateus capítulo 1, versículo 18 e versículo 20, a Bíblia diz que o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo. Veja bem, Jesus é filho do Espírito Santo. Mas aqui em João 14, 16 e 26, Jesus, ele pede a Yahvé, a Deus Yahvé, a Deus Jeová, para que envie o Espírito Santo. Então, se nós for se aprofundar, Jesus é filho de Deus, de Yahvé, e é filho também do Espírito Santo. E alguém pode assim se perguntar, mas como assim? Aí entra Lucas 1,37, para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Né? Deus é um mistério muito profundo, muito profundo. Ele consegue compreender toda a humanidade com mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. E o homem, por mais que busque, não vai conseguir compreender a profundidade de Deus, né? É bom conhecer a Deus. A Bíblia diz em Oséias 6 e 3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quer dizer, a pessoa pode conhecer muito a palavra de Deus, a Deus, mas nós devemos sempre prosseguir conhecendo, aprendendo com um, aprendendo com o outro, dando ouvido para aqueles que falam da palavra de Deus. E bem-aventurada é a pessoa que procura aprender e também procura ensinar o que sabe, sempre com amor, com carinho e com humildade. Né, pastor Ezequiel? Glória a Deus, verdade, Daniel. E mesmo no Antigo Testamento, né, Daniel, várias passagens, né, onde o Espírito Santo descia para fazer a sua função, o seu trabalho, né? Diferente de hoje, do Novo Testamento. Hoje, depois que Jesus subiu, que o Espírito Santo desceu, né, em Atos 2, né? O Espírito Santo desceu para ficar, e Ele está conosco, e vai estar até o dia, né, que a igreja permanecer aqui, os escolhidos, até o dia do arrebatamento, conforme a Bíblia fala. Então, sempre teve Pai, Filho e Espírito. Né, Daniel? E uma explicação assim, Daniel, tão simples, né, que eu falo, e eu vou fazer aqui, quero ver qual é o teu pensamento, se você concorda 100% ou não. Exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 seres, né, mas ligados em um, em poder, em onisciência, em santidade. Amor, compreensão. Isso, em amor, né? Então é uma forma simples, né, irmão Francisco, da gente explicar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são 3 seres. O Espírito Santo está aqui, ele tem a sua função, ele intercede, né, por nós. Jesus também intercede por nós junto ao Pai, né? E então em poder, em amor, em santidade, em tudo que a gente aprende na Bíblia, né? Eles são em um só, mas cada um tem a sua função, né, Daniel? Porque Jesus, ele está no seu trono, né? À direita do Pai. À direita do Pai. Claro que se ele quiser ele desce, mas já tem o Espírito Santo aqui para isso. É por isso que ele falou, João 14, ali, 1, 2 e 3, né? Que ele ia rogar ao Pai para enviar outro Consolador. E ele está conosco. E aqui, né, conforme tu falou, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, olha só. Primeiro ele intercede a Deus, Pai, depois ele mesmo envia. Ele mesmo envia. Aquele Espírito, E maiúsculo, Espírito Santo, da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Olha só. Viu? Então é 3 em 1, né? Em tudo. Então por isso que tem sim Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E a gente é usado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos usa. Mas não é errado, né, Daniel? Nós falar, Jesus está aqui. Sim. Através da pessoa do Espírito Santo. Isso. Né? Fazendo
as obras trabalhando, usando cada um no chamado e naquilo que foi chamado para fazer. Para ter uma ideia, Ezequiel, a caminho de Damasco, quando Saulo, antes de se converter, estava indo com cartas para prender os santos, né, os cristãos, Jesus apareceu. Foi Jesus que veio. Ele deixou o seu trono e veio, né, numa nuvem de glória. Saulo, melhor dizendo, caiu por terra, cego, né? Ficou 3 dias cego. Daí aí o Espírito Santo veio e falou, né, com o servo do Senhor, né? Faça assim, assim, assado. Acho que é Ananias, se não me engano, Ananias. né? E vai vir até você um homem chamado Saulo. Ananias disse, mas Senhor, ele persegue a igreja, ele mata a igreja. Verdade. O Espírito Santo aqui falando, fica tranquilo, Ananias. Ele vai ser muito usado. Ele vai ver o que é bom, como é sofrer por causa da palavra de Deus. Verdade. Para os testemunhos de Jeová, não pregando religião, placa de religião, nem seita, mas quero dizer aqui, eles pregam que o Espírito Santo é simplesmente uma força, Ezequiel. Porque eles comparam Sansão. Sansão, que a força do Senhor e tal. Uma força não fala, meus queridos. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo escolheu Barnabé e Paulo disse, separa esses dois para mim. Uma força não fala. Isso aí. Outra coisa, Romanos 8:26, a Bíblia diz que o Espírito Santo chora por nós com gemidos inefáveis. Uma força não chora, né? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é Deus na pessoa do Espírito Santo. E ele está na face da terra até o dia do arrebatamento da igreja. E esse dia está muito próximo de acontecer, né? Então ele está aqui. Pelos olhos da fé, Ezequiel, eu vejo o Espírito Santo no arrebatamento da igreja, levando a noiva até o noivo, dizendo, aqui está a noiva, a qual você me confiou, está pura, virgem, imaculada, né? E eu vejo Jesus dando um abraço no Espírito Santo, do seu Pai, né? Dizendo, muito obrigado por ter zelado dela. Antes que eu esqueça, Ezequiel, você falou sobre o Espírito Santo lá no Velho Testamento. A Bíblia diz que o Senhor Deus ficou muito, até irado com o povo de Israel, porque entristeceram o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, Paulo falou, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando a gente murmura, a gente já entristece. Devemos ter muito cuidado. Sobre Abraão, quando Abraão disse para o criado mais antigo da sua casa, vai lá na minha terra, na minha parentela, e traga uma esposa para Isaac, meu filho. Isaac tinha 40 anos. O criado mais antigo foi e trouxe, sabe quem? Rebeca. Rebeca, quando levantou os seus olhos, estava chegando próximo de Isaac, ela disse para o mordomo, quem é aquele lá, meu senhor? E o mordomo disse, aquele é o teu futuro esposo. Aquele é Isaac. O que eu vejo com isso? Abraão representa Deus Pai. O mordomo mais antigo representa o Espírito Santo. Isaac representa Jesus e Rebeca representa ou simboliza a igreja. Veja bem, o Espírito Santo vem a ser um mordomo fiel, né? O mais antigo, desde o princípio ele existe juntamente com o Pai. Ele está aqui na face da terra zelando da igreja, cuidando da Rebeca. Brevemente ele vai levar a Rebeca até o encontro de Isaac, até o encontro de Cristo. Veja bem, e haverá um casamento. Se a igreja é a noiva, então haverá um casamento. Então veja bem, a Trindade existe, meu querido. Abraão simboliza Deus Pai. O mordomo mais antigo simboliza o Espírito Santo. Isaac simboliza Jesus e Rebeca simboliza a igreja. Estejamos preparados para que a gente possa fazer parte desse casamento, desta união entre a igreja e Cristo. Glória a Deus, Daniel. Tá ficando bem esclarecido. E como eu disse no começo, quando você fala da Bíblia, de Deus, há muito o que se falar, muito, né? Mas especialmente nesse tema, nesse assunto sobre a Trindade, né? E também, né, Daniel, João 14:1, tu pode citar aí, né? É sobre o verbo, né? Isto. Por exemplo, Ezequiel, 1 Coríntios 1:24, não posso estar abrindo a Bíblia aqui porque pega muito tempo. 1 Coríntios 1:24, pela graça de Deus, está tudo aqui na minha cachola, digamos assim, né? A Bíblia diz, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei a palavra de Deus aqui no coração e na mente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:24 que Jesus é a sabedoria e o poder de Deus. Daí se nós analisarmos Provérbios 8:22 a seguir, fala sobre a sabedoria de Deus. Os que de madrugada me buscam, me encontram, tenho honra, tenho riquezas para dar. Não só riquezas materiais, mas riquezas espirituais. Lá no céu ele foi preparar moradas. Está lá em João 14:1, né? Ele foi preparar moradas lá no céu para aqueles que são fiéis a ele. E aqui a sabedoria diz assim, olha, antes que existissem montes, eu fui gerado, né? Eu era o seu arquiteto, eu saltitava de alegria.
Quando Deus ia fazendo as coisas, a sabedoria, ela saltitava da alegria. A sabedoria, que é Jesus, é a sabedoria de Deus. Você já ouviram alguém sem sabedoria fazer alguma coisa? Não existe, né? É preciso ter sabedoria, ser inteligente. E Jesus também é a palavra de Deus. Agora vamos passar lá para João, então, capítulo 1, né, Ezequiel? Isso aí. Porque falta só 10 minutinhos aqui. Fala do próprio Jesus, é João, né? João 1 diz assim: no princípio era o verbo quer dizer palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava, aqui já fala ele, Jesus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também está em Colossenses 1, 15 e 16 e 17, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe, fisicamente falando, espiritualmente falando, tudo que existe foi feito por meio de Jesus, e foi feito tudo para ele, e é dele. O Pai entregou tudo para ele, né, Ezequiel? Se nós voltar um pouquinho em Daniel, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz que Daniel estava olhando nas suas visões da noite, e ele viu um ancião de dias. Aqui está falando de Deus Pai, de Yahvé, de Jeová, né? E ele estava sentado sobre um trono, e saiu um rio debaixo daquele trono, um rio de fogo, Ezequiel, um rio de fogo, e milhares o adoravam, e milhões o serviam. Aí quando chega em Daniel 7, 13 e 14, ele fala dizendo: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e eis que vinha sobre as nuvens do céu um como um filho do homem, e fizeram se achegar até ao ancião de dia, e a ele foi entregue todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. E isso se cumpriu em Mateus 28, 18, quando Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa pessoa aqui que Daniel viu em Daniel 7, 13 e 14, é o Filho, é Jesus. Foi para ele que Deus entregou todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Daniel 7, 9 fala do Pai, do ancião de dias, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, existe sim o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou a humanidade, de tal maneira que ele deu, que ele entregou, que ele enviou o seu único e amado Filho, Jesus. Existem pelo menos 5 tipos de filhos. Deus tem pelo menos 5 tipos de filhos. Mas a Bíblia diz aqui que Deus enviou o seu único Filho. Quer dizer, tudo se resume nele. Tudo se resume nele, Ezequiel. Tudo se resume nele. E é um mistério muito profundo, porque Jesus é Deus, segundo o que nós lemos em Salmos 45 e 7, né? E agora aqui em Hebreus 1, 8 e 9, a Bíblia fala a mesma coisa, né? Por isso Deus, vírgula, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros, porque Jesus também é Deus. E ao mesmo tempo, Jesus é o princípio da criação de Deus, Ezequiel. É o princípio da criação de Deus. Está lá em Apocalipse 3 e 14. Que Jesus é o princípio da criação de Deus. Por isso que ele fala em Provérbios 8 e 22 a seguir ali, que antes que houvesse monte, eu fui gerada. Ele foi gerado. Por isso que ele diz aqui em João, ele diz em João que o Pai é maior do que ele. O Pai enviou o Filho, né? Veja bem, você que prega dizendo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma só pessoa, a Bíblia diz com detalhes em João 3 e 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho. A Bíblia não diz que ele se enviou. A Bíblia não diz que ele deixou o seu trono e veio, que o Pai deixou o trono e veio. A Bíblia diz que ele enviou o seu Filho, né? E a Bíblia também fala que quando Jesus estava sendo ali crucificado, pastor Ezequiel, o Pai virou o seu rosto para não ver o seu Filho na cruz sendo esmagado, né? Para ver que o Pai estava no céu. Nós também poderia falar sobre quando Jesus foi batizado, Ezequiel, ali em Mateus 3, né? Sobre a pomba, né? Isso, quando Jesus foi batizado por João Batista, o Pai falou lá do céu, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer de dizer que é meu filho. Então daí o Espírito Santo veio e pousou no seu ombro em forma de pomba. Aqui comprova também a Trindade, Ezequiel. O Pai lá falando, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Não é que ele seja uma pomba, ele pega a forma que ele quer, né? Existe aquele pastor, o Adão Santos, que ele é cego, nasceu cego, ele prega, né? Muito usado por Deus. E ele fala em um testemunho que ele ouviu alguém chorando no seu lado. Quando ele olhou, era alguém que tinha o seu porte, o seu físico. E ele perguntou: quem é você? Ele falou: eu sou o Espírito Santo, Paracletos, né? Então, eu vejo pelos olhos da fé que o Espírito Santo, Ezequiel, ele pega a tua forma, porque você
é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele pega a forma do irmão Francisco ali, porque ele é o templo do corpo do irmão. Ele habita no corpo do irmão Francisco, que é o templo do Espírito Santo. Ele pega a forma da pessoa que carrega ele consigo. Porque o nosso corpo, segundo o que diz em 1 Coríntios 3:16 e 6:19, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, se nós deixarmos, se nós permitirmos, se nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, se eu peso 150 quilos, ele vai ter aquela forma, se eu pudesse ver ele com meus olhos espirituais ou físicos, né? Se eu peso 50 quilos, ele vai ter aquela forma, irmão Ezequiel. Glória a Deus. Porque ele preenche o nosso corpo. Pelo seu poder, né, Daniel? Ele Pelo seu fazer poder. Isso. Daniel, o nosso horário foi, mas outras oportunidades nós vamos ter, né? Aí nós vamos deixar um tempo maior para a palavra, que hoje a gente tocou, né? Cantou, e no próxima vez que você puder vir, nós vamos deixar mais ou menos 1 hora para a palavra, para falar, que Amém. é muito bom, né? No meu relógio já são 19h58, é isso? Né, irmão Francisco? Então, nós vamos até às 20 horas e um minutinhos. Que essa palavra, que esse assunto que foi falado aqui, fique aos nossos corações, né? Que em Provérbios também fala, né, Daniel, que a sabedoria foi aluna, né? Isso. Aluna de Jesus, de Deus. De Deus, porque a sabedoria é Jesus. Pois é.